Acelera, empreendedor! Sejam bem-vindos ao primeiro convidado da Maratona Acelera Empreendedor. Eu fiz questão que fosse ele o primeiro, questão absoluta, ninguém gravou nada. Que dia é hoje? Hoje é dia 8? 9. Hoje é dia 9. Então, para dizer que não veio ninguém antes de você. Olha isso. Porque a verdade bendita, ele foi quem provocou essa história de uma masterclass, de uma maratona, há uns 2 anos atrás, ainda quando a gente estava lá no outro escritório, né, Denis? Aí em Boa Viagem ele chegou para nós e falou assim: pô, Marcelão, tá na hora de tu fazer uma masterclass, né? Eu falei: tá bom, Marcelo, vai. E não quis levar muito a sério. E aí passaram-se 2 anos e a gente está aqui na Maratona Acelera Empreendedor com o Márcio Borba. Isso mesmo, Márcio Borba. Daqui a pouquinho eu vou passar para eles, mas eu queria... vou passar para ele melhorar a apresentação dele, né? Que nada melhor do que o próprio cara para se apresentar. Eu fui apresentado a Márcio nos encontros da RGE, da Rede Global de Empreendedorismo. Na época quem tomava conta, e, aliás, eu acho que ainda quem toma conta é Rosiana Faneco. Grande Rose, ela deve inclusive ser uma das gravações que a gente vai trazer para vocês. E a Rede Global de Empreendedorismo tem essa história, né, de estar fomentando o empreendedorismo por todo o Brasil, e tem a Endeavor por detrás, e tem mais uma Sebrae. Muitos parceiros, né? Muitos parceiros na área do empreendedorismo. E na época a gente conseguiu abrir 2 representações. A gente conseguiu abrir, eu e Denis, na época a gente estava com o Tudo Empreendedor. Isso. A gente conseguiu abrir uma frente em João Pessoa e uma frente em Maceió. Então foi uma grande jornada nessa época que a gente se conheceu. Então a Rede Global de Empreendedorismo se faz presente aqui nesse momento entre nós, né? Isso. 2 representantes da Rede Global de Empreendedorismo e a Rose que vai vir por aí. Mas vamos lá. Márcio Borba, meu amigo, meu companheiro de estrada, mentor, coach, empreendedor, empresário, mas sobretudo, gente. É um cara muito bacana, é um cara muito da gente, é um cara espiritualizado, acima da média. Queria agradecer a tua vinda, né? Muito agradecer a tua vinda, agradecer a provocação de alguns anos atrás. A semente foi plantada, deu frutos aí, né? Foi plantada, está dando frutos, e você teve que se responsabilizar pelo plantio da semente, né? Então, nada como auto se responsabilizar aí sobre o plantio da semente. Tu quer se apresentar um pouquinho para o pessoal que está vendo a gente aqui, dentro do evento da Maratona Acelera Empreendedor? Vamos embora. Fica à vontade, tá contigo aí. Manda brasa, se mostre. Então, Márcio Borba, camarada aí que já está na estrada acelerando há mais de 26 anos, porque com 11 anos de idade... Tu já tem 26? Tu menino desse, novão, carinha de bebê, rosto de bebê, tu nem tem 26, deixa de ser mentiroso. Então a gente não dorme hoje, né? Com esse elogio aí pro ego, né? Brincadeiras à parte, desculpa. Não, mas isso é muito bom, né? Claro, porque pô. prova que tá bem conservado, né? Tá tendo cuidado, E depois tem outra, né? Tua esposa vai assistir, né? Fala, tá vendo, estão valorizando aí meu marido, né? Isso aí, viu? Isso é Tamo bom, valorizando ele, viu, Gabi? Pois marca um ponto aí com a patroa, né? São 26 anos já, porque com 11 anos a gente começou a empreender nos negócios da família, né? No segmento varejista alimentício. E aí, como a gente tem sempre, né, aquelas histórias de desafios, né, de empreender em negócios familiares, então eu tenho um irmão mais velho que, quando alcançou a maioridade, foi para a faculdade, começou então a trazer, né, estratégias, assim como nós somos administradores, mas só que o nosso pai era um pouco resistente, então acabou que meu irmão, né, alcançou outras oportunidades fora, hoje inclusive é um grande executivo aí de uma multinacional. E a gente acabou indo no mesmo caminho. Então, né, eu fui até onde eu podia empreender com ele lá, e aí comecei a empreender, trabalhando também em grandes multinacionais, e dentro disso a gente acabou criando uma bagagem, criando expertise e olhando, né, para novas oportunidades, né? A gente viu que o negócio já estava no ciclo para se fechar, né, como a vida é feita de ciclos, e a gente voltou então para as origens, que foi empreender, né? E aí em 2011 eu venho para a área de consultoria, claro, né, venho para a área de treinamentos, inclusive alguns colegas que tinham trabalhado comigo na minha última experiência empreendendo, que foi no ramo bancário, né, falavam sobre, né, essa desenvoltura, essa facilidade de conseguir, né, instruir e orientar os empresários na época que a gente visitava lá enquanto gerente de banco.
Então, de 2010 para cá, a gente está aí nessa caminhada do ensino, né, da mentoria, empreendendo e ajudando, né, novos empreendedores aí a estar acelerando, né, nessa jornada aí. Isso é bacana. Uma coisa que, por exemplo, sempre que eu penso em você, e você vai ver que recorrentemente eu te chamo para fazer alguma coisa, recorrentemente eu ligo para fazer uma mentoria, eu também faço mentoria com ele, faz mentoria comigo. Então, sempre que eu penso em alguma coisa assim ligada a estratégias, a inteligências, eu acabo recorrendo a você. Porque você tem essa pegada de trabalhar não, nem fora da caixa, nem fora do eixo. É como se a caixa não existisse. Eu já acho que quem trabalha dentro da caixa tá dentro da caixa. Então, pra que a caixa? A gente não precisa de caixa. Então, você é esse cara. Como é falar de inteligência e empreendedorismo? Como é falar de inteligência para negócios? Mas, sobretudo, como é falar de inteligências para vendas? Porque o empreendedor que está assistindo a gente aqui, que o objetivo da maratona é esse, o cara tem que emitir nota fiscal, tem que vender. Que se ele não vender, ele não é empreendedor. Então, fala para mim aí, devagarzinho, introduza com calma, como é essa história de inteligência e vendas? Vamos lá. Devagar, com calma. O nosso saudoso e querido Peter Drucker já dizia, né, que aquilo que não pode ser medido não pode ser controlado. Perfeito. Eu complemento dizendo, o que não pode ser controlado não se pode ter um resultado ideal esperado. E a partir disso, dentro dos negócios da família da gente, e nessa caminhada já de 11 anos de consultoria, a gente viu e tem visto que o brasileiro ele é um empreendedor nato, mas ele acaba sendo tão empreendedor, tão acelerado, que ele acaba pulando alguns processos. Perde o freio. Ele perde o freio. E aí a gente sabe, né, das máximas lá, até a gente estava conversando anteriormente, né, de algumas falas, né, de alguns empreendedores aí, do feito é melhor que perfeito, já tem outros que o mal feito ele é melhor do que o não feito. Massa, tem que ir para ação, né? Mas se eu tenho a oportunidade de poder já começar a agir, né, com o mínimo básico, né, o MVP, o mínimo viável, né, possível ali para lançar o produto. Então, eu vou sofrer menos lá na frente. Por quê? Exato. Porque é onde entra justamente, estou usando inteligência. Exato. E quando a gente vai para essa questão de inteligência comercial, é muito também conhecida como inteligência competitiva, inteligência de mercado, que são as ações estratégicas para que todo negócio ele tenha uma base mínima, que é poder ter um planejamento, esse planejamento trazendo dentro ali de processos onde vendas é ciência e comportamento. Então, quando eu pego a parte ali técnica, né, da científica, é onde entra a questão da inteligência de dados. Trazendo para mais básico, fácil, um software de gestão de vendas, mais conhecido como CRM, né, um sistema de gestão de relacionamento com clientes, onde você vai ter todas as áreas que um setor de vendas, inclusive interligado com marketing, é básico, necessário para que o seu negócio ele consiga emitir uma nota fiscal e que no final dê lucro. Porque não adianta também você só faturar e não chegar lá no ponto de equilíbrio financeiro, não ter a rentabilidade. E aí é onde a gente viu que muitas empresas que durante a pandemia fecharam as portas, por quê? Porque não tinham inteligência comercial antes e durante a pandemia não conseguiram pegar o pique, não deu tempo remar para surfar a crista da onda. Claro. Mas, Márcio, eu vi alguns negócios surgirem do nada durante a pandemia. Ou pipocarem, né? Do nada. Ou pipocarem ou surfarem. Quem pipocou era porque já estava fazendo um trabalho antes. E quem, durante a pandemia, pipocou também foi porque já iniciou também surfando a onda com as inteligências, com as orientações. Né? Você já pegando, né, ali um passo a passo, uma metodologia para justamente ter resultados assertivos. Poder aqui falar que ele falou, medir, controlar e poder esperar. E para você poder comparar, né? Então, por exemplo, um negócio que pipocou, um negócio empreendedor que pipocou e que está cheio de empreendedores, é a entrega de iFood de 99, tá cheio de aplicativos fazendo entrega. Um monte de gente autônoma com a mochilinha nas costas, com a sua bike, com a sua bicicleta, com a sua moto, com o seu carro, fazendo essas entregas. Então esse negócio pipocou, não sei quantos Hoje mesmo eu acabei de receber uma compra que eu tinha feito na Black Friday. Quem me entregou foi uma pessoa num carro particular. Não foi Sedex, não foi... FedEx, nem ninguém. Foi um
Federal Cidadão. Um FECID. Um MEI. Um microempreendedor individual. Um que está cadastrado lá no Marketplace e aí fez lá o seu custo lá, entendendo, né? Eu recebo tanto, gasto tanto de combustível fazendo tal rota, no final tá ficando tanto. Né? E beleza. Assim, essa não é a primeira encomenda que eu já recebo nesse formato de entrega, né, por um empreendedor mês, já são várias, né? Legal. A turma lá de casa também compra muito, então assim, eu tô vendo que tá fazendo sentido para eles. Um negócio que expandiu durante o período de dificuldades. Mas uma coisa que eu percebo, quando a gente fala de inteligência em qualquer área, inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência de negócio, inteligência de venda, qualquer coisa que tenha inteligência antes, quociente de inteligência ou inteligência, eu enxergo a dificuldade das pessoas entenderem o que é só a palavra inteligência. Porque se você for aí para o Google, o que é inteligência? O Google vai te dar 1 milhão de definições. Muito. E tecnicamente tem um monte de gente que fala sobre inteligência. Eu vou dar a minha definição, se você quiser dar a tua. A minha definição de inteligência é a capacidade de resolver problemas complexos. Ponto. Capacidade de resolver problemas complexos. Porque eu imagino que os problemas não vão ficar menos complexos, vão só ficar cada vez mais complexos no seu dia a dia. Então, levando para esse lado de vendas, de negócios, onde é o complexo da coisa? O complexo é, por exemplo, a gente, quando entra dentro de uma consultoria, quando é convidado, a gente vai rodar um diagnóstico para justamente mapear e entender ali se existe um processo e quais são esses gaps no processo. Basta. Então, o complexo é justamente, muitas vezes o empreendedor, ele enxerga o gap, mas ele não faz nada, ele tem consciência, e tem aquele que não tem a consciência. Pois é. Como, por exemplo, eu já peguei empreendedores que são conhecidos a nível nacional, até internacional, que são daqui do estado, e ele disse, Márcio, o negócio aqui é o seguinte, eu compro, eu pago, no final do mês sobra um bom dinheiro, tá tudo certo, mas o senhor tem um sistema que o senhor tem esse controle de entrada e saída, o senhor tem dentro disso, né, o controle do seu estoque, a questão, né, do primeiro cliente, primeiro que sai, por questão alimentício, prazo de validade, o senhor tem aqui o comportamento de consumo para, por exemplo, nessa questão da sua perda de estoque aqui, né, o custo da sua mercadoria vendida, o senhor sabe se a sua lucratividade ela poderia aumentar um pouco mais, né, ou seja, vender com mais margem, porque o senhor tem um produto que ele tem uma busca muito grande, né? Existe uma alta demanda. Claro. E era tudo de cabeça, era tudo, né? Queimaram passos. Isso. Queimou passos. Na ansiedade de fazer venda, na ansiedade de fazer negócio, ou de ver a circulação da mercadoria dele, de fazer entrada, saída de banco, esquece de se preparar para a entrada e para a saída. É isso? Eu acho também. É o crítico? E eu acho que é muito também da forma como esse cenário desse mercado de inteligência comercial, entrando para a parte de software de gestão de venda, gestão de processo de venda, que sempre trouxe muito como algo só para grandes empresas, só para empresas de tecnologia, né? E a gente vê, por exemplo, hoje a gente está na era da experiência do cliente, né? Que é duas áreas que explodiram, né? CX, né? E CS. Experiência do cliente e sucesso do cliente. E que, na verdade, a gente viu que pequenas empresas que antes da pandemia faziam, davam uma boa entrega, tinham um bom relacionamento com o cliente, durante a pandemia foi uma das que pipocaram. Por quê? Exatamente. Porque se já faziam um bom trabalho no offline, no online que teve escala, alta demanda, então, ou seja, só fez somar e clarificar o que ela já fazia de bastidores. Agora, quem já atendia mal, quem já fazia um trabalho de atendimento ruim, de entrega ruim no offline, quando foi para o online, potencializou negativamente e fechou. Negativamente. Rapidamente, ultra negativo, né? Assim, infelizmente, tem casos de empreendedores que se suicidaram, né? Empreendedores que estão doentes, que não saem de casa, gente que está passando por tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque realmente foi muito conturbado. É você imaginar que um restaurante tinha 4 anos de existência
E já tenho passado já profissionais, eu inclusive passei por lá, você não trabalha a questão de delivery. Não, porque o meu salão, ele sempre me traz resultado. Não, porque tem que contratar motoqueiro. Não, porque vai ter custo disso, custo daquilo, né? Porque a minha entrega não vai chegar da mesma forma que a entrega aqui. E o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, a empresa de 4 anos colocou o delivery em 4 dias. Agora a pergunta, e como foi a implantação desse delivery em 4 dias? Eu sei como foi. Acelera, empreendedor, de qualquer jeito. Pois é, e aí cheio de gaps, cheio de problemas complexos, né? E não entendendo que, por exemplo, um adendo rápido, delivery é um outro canal de venda e que, na verdade, eu trago até a minha concepção que, além de ser mais um canal de venda, é, na verdade, um outro negócio dentro do negócio. Perfeitamente. Porque tem regras bem definidas, né, desse canal, mas que acaba a gente tendo hoje empresas que só trabalham com delivery, né, que são chamadas cozinhas fantasmas ou dark kitchen. Ou seja, então é um outro negócio. E o cara disse que em 4 dias a coisa ia... E é ao ponto de ser um outro negócio dentro de outro negócio e que prejudica o negócio mãe, porque eu recebia direto uma pizzaria famosa aqui de Recife que mandava pizza para mim. Quando o cara chegava na minha casa, o recheio da pizza estava todo do lado, de um lado, pro lado que o motoqueiro fez a curva na hora que saiu. Então o recheio da pizza todo do lado, então era pizza meio a meio, meia massa e meio recheio, né? E eu insistentemente, porque eu não queria perder a pizza, porque a pizza é muito boa, a pizza originalmente é muito boa, até o cara dar um jeito. O cara parou de entregar por um motoqueiro, ele entrega agora só de carro, porque é um jeito que a pizza tem de chegar menos problemática. Então você está completamente certo quando a gente já fala entra aqui a ideia da experiência. Da experiência, do cliente, do X e do CX. Do usuário, né? Que é o X, né? O X, que é a experiência do usuário, e do CX, que é a experiência do consumidor, consumer. Isso. Inclusive, a gente está gravando um módulo bônus para a mentoria, para a Maratona Acelera Empreendedor, falando exatamente sobre isso, sobre as experiências do consumidor e a sua importância dentro da inteligência do negócio. Isso. Massa, bacana. Agora, Marcinho, vamos lá. Uma vez você me convidou para visitar uma empresa, 2 empresas, na verdade, da área de panificação. Tu ainda está envolvida na inteligência da panificação? Porque a gente às vezes pode pensar também, né? Você falou de negócios grandes, negócios pequenos, você pode ter por exemplo, na Europa tem muita gente que produz pão em casa, né, e que vende 20 pães, 30 pães, 40 pães. Tu ainda continua trabalhando com padaria? Tu era forte nesse negócio de padaria e tu ainda tá? Sim. Ajudando as padarias a terem mais inteligência? Então, né, dentro do nosso currículo, né, então a gente é credenciado ao Sebrae. É bom eu conhecer o cara, porque aí tu vai mexer até na padaria do cara, tá vendo? Foi mal aí, pessoal. Então, dentro da nossa grade curricular aí, então, né, a gente conheceu esse segmento alimentício, né, então, panificação, restaurantes, confeitarias, docerias, né, pastelarias, ou seja, tudo ligado a food service, né, franquias também dentro de shoppings, a gente atende, né, já há mais de 10 anos. E essas padarias, inclusive, que o Marcelo comentou aí que a gente chegou a visitar, são padarias que chegaram a ser premiadas nacionalmente, que tem entre as 100 melhores padarias do Brasil, né, por conta justamente de utilizar inteligência comercial, né? E antes, eles já faziam esse trabalho através de planilhas de Excel. Mas assim, aquela planilha de Excel que era praticamente um sistema, o dashboard lá assim, lindo, maravilhoso, né, que lá eles tinham metas, né, mês a mês. Por exemplo, quando ele me contratava para fazer a proposta de consultoria, ele dizia assim: Márcio, o trabalho da gente foi muito bom ano passado, eu quero renovar com você, mas o que acontece? Eu preciso que você diminua 6% na sua proposta. Eu sei que você deveria até pedir um aumento, mas só que, na verdade, eu não posso dar esse aumento. Eu quero te contratar, mas meus dados aqui, ou seja, já trabalhando a parte de inteligência comercial, que é conjuntura econômica. Ele estava fazendo certo o que ele tinha que fazer. Né? E aí eu disse, tá, peraí, vamos sentar, você falou dos seus custos, eu vou falar do meu, mas aí vamos fazer então o seguinte, você sabe que eu não posso perder esses 6%. E você sabe também que você não perde comigo, né? Então vamos fazer o seguinte, dentro da tua proposta que tem aqui, tem algo novo que eu vou trazer aqui, que é vendas através de indicação. Então você vai se comprometer a trazer X indicações, que pela minha expertise já indicando X clientes, eu converto X clientes. E aí eu tiro então esse custo, porque 6% por mês
multiplicado por 12, eu vou perder X mil reais. Entendi. Então, por mais que eu ame você, por mais que eu goste de você, mas o combustível aumentou, minha hora também aumentou, tudo aumentou. Então, do mesmo jeito que você pede para Claro. diminuir, eu também tenho que aumentar. E a coisa aconteceu por quê? Porque eu trabalhava já com dados e ele também. E por isso, então, que ele é premiado, né? E sendo, inclusive, do interior do estado, que ninguém dá nada pela cidade lá, né? Poucos habitantes. Mas por quê? Gestão em dados. Por exemplo, os atendentes lá tinham metas diárias lá. Vai Bacana. vender R$ 600 por dia. Bacana. E vendia mais. Bacana. E vendia mais. Por quê? Porque ele sabia, né? Inclusive, e era R$ 600 por dia, mas não era todos os dias. Então, quando era fim de semana, o ticket médio aumentava, que é uma informação que a gente trabalha dentro do CRM, né? Trabalhando com inteligência comercial. Então, a gente desenvolvia campanhas promocionais que levavam o cliente a consumir aquele ticket médio. A gente brinca dizendo, padaria vende até pão, né? Crédito para celular, jornal, sandália, bolsa, roupa. Esse cliente específico, sem querer te cortar, ele tinha na mesma cidade 2 padarias, em 2 tickets diferentes, em 2 modelos diferentes, em 2 zonas diferentes. Olha aí. Uma padaria que era modelo... Você imagina aí a nível nacional. Uma delicatessen aí a nível nacional. Então, ele tinha uma padaria a nível nacional e tinha uma outra já para um outro público, num outro escopo, com um ticket, acredito eu que menor, né? Estou falando sem conhecimento de causa. Mas 2 padarias completamente diferentes. Vamos botar que ele atendia todo o mercado. A primeira padaria AB e a segunda CD. Pronto, então ficou característico. Então, quer dizer, a inteligência de negócio ou a inteligência de mercado, que é o teu negócio, às vezes está em cobrir essas 2 lacunas, né? Em ele poder ter uma padaria A++ e uma padaria C, B ou D, que precisa consumir pãozinho do mesmo jeito que a padaria A, só que numa outra categoria. Pegada. E com outro valor agregado, e com outro ticket. Então, o que se agrega aqui é uma coisa e o que se agrega aqui é outra, né? Aqui, de repente, é preço e aqui, de repente, é valor, né? Valor agregado e aqui, de repente, é preço. A gente, na verdade, também acabava trabalhando esse custo-benefício na segunda unidade C e D do preço gerando valor. Gerando valor. Por quê? Porque as pessoas sabiam que eram do mesmo grupo. Claro. Né? E a gente trabalhava uma comunicação que seguia uma linha, né, padrão, comercialmente e mercadologicamente, e que, às vezes, o que acontecia? Uma unidade que trabalhava muito essa questão, né, de fast food, e a outra já trabalhava mais a questão de uma pegada mais... Vamos dizer que a primeira era mais jovial, um público mais jovem, com muito fast food, muito lanche, e a segunda é um público mais familiar. Exato. Né? E pegando também ali empreendedores que trabalhavam lá perto, então café da manhã, almoço, jantar, mas a gente trabalhava também os mesmos o valor do grupo. De que o pãozinho produzido na padaria A também era o mesmo pãozinho que se consumia na padaria C. A gente trazia... Guardando essas proporções. Alguns produtos sim, outros não. Tá. Então, às vezes, tinha um pão diferenciado, né, no público C e D. Por quê? Porque a matéria-prima tinha que ser diferente por conta do custo dela. A gente estava até comentando agora sobre questão de markup, né, de precificação de produto. Mas o que acontece? Era aquele pãozinho mais em conta, porém bem feito. De qualidade. Com aquela matéria-prima que estava se usando. Ou seja, era matéria-prima mais em conta, mas era a melhor matéria-prima mais em conta. Legal. Então não era qualquer tipo. Então, assim, eles são muito criteriosos lá. Por isso que são premiados. Por quê? Porque eles têm o comprometimento de entregar uma experiência para o cliente e movimentar a loja. Você pega uma loja daquela que tinha 30 metros quadrados, a gente colocar quase 1.000 pessoas por dia. É um número considerável. Né? E por quê? Porque justamente, né, qualidade, atratividade. A gente pode continuar usando esse exemplo da padaria? Sim, Acho que pode. E essa padaria também, ela tinha uma... Padaria não, o grupo, na verdade, os proprietários tinham uma pegada também social. Tu lembra? Sim. Então, quer dizer, o cara, além de fazer um trabalho muito bom na linha de frente dele, com os produtos dele, também tinha uma pegada social extremamente inteligente dentro da comunidade. Então, ele era reconhecido por ter bons produtos, mas também ele era reconhecido por ter na comunidade, era a maior padaria da cidade, esse trabalho social bem feito. Tem ligação, faz parte da inteligência também, esse fechamento de ciclo? Total, porque... inteligente? É isso que eu pergunto. Totalmente inteligente. Por quê? Porque a ideia é que você traga impacto
onde você está, né, no seu ecossistema, na comunidade ali, gerando prosperidade não só para a organização, mas para quem está em torno da organização. Muito bom. Porque na maioria das vezes, os colaboradores são membros da comunidade em torno, né, E os consumidores empresa, também. não é? E os consumidores, né? E os consumidores. E entre sempre tem as lacunas, né? Aonde o governo não chega, o empreendedorismo chega. Claro. Né? Aonde a gente faz aí, né? Nosso dever como cidadão, mas eu posso dizer até como você falou na questão espiritual, como cristão, né? De poder estar ali ajudando os menos favorecidos e inclusive até que é o trabalho que é desenvolvido lá, que era estimulando através de atividade física, né, de esporte de alta performance, disciplina, foco, para eles se desenvolverem e se encontrarem futuramente como cidadão, como profissional. Eu ia chegar nessa parte aí da espiritualidade, porque a gente... bom, primeiro, então, é inteligente ter práticas de sustentabilidade, ter partes de, partes de governança, seguindo essa história do ESG aí, que está na moda, todo mundo fala ESG. Tem uma live lá no canal do Tudo Ensino falando sobre ESG, eu recomendo que vocês vão ouvir bastante isso lá. Então, se você está tendo oportunidade de começar um negócio agora, é interessantíssimo você começar já com essa inteligência embarcada. Sim. Com a inteligência social, com a inteligência humana, com a inteligência de sustentabilidade e com a inteligência espiritual, né? Porque faz parte das inteligências humanas que estão ascendendo cada vez mais aí nas competências para negócios. Então, eu acho que isso é uma coisa importantíssima da gente falar. Não precisa ser uma espiritualidade específica. Qualquer espiritualidade, cuidar do lado espiritual da pessoa reflete positivamente nas relações empresariais, nas relações de governança, nas relações internas com os teus colaboradores. Então, o que se constata aí a nível de mundo, de planeta, é que as inteligências humanas estão aflorando cada vez mais em detrimento das inteligências técnicas, das competências técnicas. Você acompanha isso? Se traduz total, e a gente trabalha isso, que são as soft skills, Sim. né? Justamente as habilidades comportamentais, onde hoje as empresas estão cada vez mais buscando primeiro identificar, né? Então, o perfil comportamental, né? As experiências, entendendo quem é aquele ser humano, quem é aquela pessoa que está se apresentando ali para somar no time, né, da organização, como também hoje o candidato, ele olha também quais são as soft skills dessa organização. Total. Né? Porque eu me capacitei, eu tenho X anos de experiência, né? Eu saí de uma organização de repente que eu tive um trauma emocional e eu quero saber se eu não vou ter isso aqui. Que aí é onde entra a história do fit cultural, né? Dessa ideia de se encaixar na filosofia, né, da empresa. Então, a gente trabalha dentro dessa parte da inteligência, porque as pessoas que vão ali manipular os dados, manipular no sentido de que vão monitorar, que vão organizar, são ser humano. Né? Ou seja, por mais que a tecnologia se automatize, por mais que acelere, que a Venato lá, um dos pais da administração brasileira, já dizia, né? As coisas são feitas pelas pessoas e para as pessoas. Por e para. Né? Se a gente pega uma evolução do exemplo, estacionamento de shopping center, home center, né? Então hoje você não tem mais lá o camarada lá na cancela para dar o ticket. Por quê? A coisa está automatizada. Mas tem alguém lá nos bastidores, no escritório lá, que se der algum problema, né? O cara aperta o play lá ou manda alguém lá para poder, né, resolver. E aí é onde muitas vezes ali tá um estresse danado, tá uma fila danada, e se não tiver uma pessoa que tem uma habilidade de empatia, uma habilidade de relacionamento interpessoal para poder atender ali a demanda daquele cliente, então aquilo pode gerar um problema gigantesco. Vira uma bomba, né? Vira uma bomba relógio. Tudo que você automatiza e não tem controle, vira uma bomba relógio. Tá, os grandes problemas aí com os profissionais da área de segurança nos grandes hipermercados aí, principalmente com a questão polarizada que a gente teve do problema do preconceito racial, que chegou a gerar morte, infelizmente, e que chegou, inclusive, a mercadologicamente trazer perdas para a marca das empresas. O caso aí do Carrefour. Uma das maiores desinteligências é preconceito, de qualquer nível, raça, cor, sexo, opção. Então é uma desinteligência que quem está assistindo a gente aqui, se puder limar isso dos teus negócios logo de cara, lime, corte esse teu vocabulário, porque não é
uma que não é inteligente, outra que não é bonito hoje de você trabalhar com esse tipo de inteligência, acho que não deve, esse tipo de coisa não deve fazer mais parte nem do vocabulário, quanto mais do business de ninguém. Agora, Marcinho, pra gente, nós estamos chegando aqui a 30 minutos de bate-papo, a meta era 30 minutos, mas a gente pode passar um pouquinho. O Denis não vai ficar bravo não, vai? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então a gente passa um pouquinho e fica um pouquinho bravo. Eu entendo que a inteligência também não é uma coisa que está lá nas estrelas, né? Qualquer empreendedor de qualquer nível já pode começar a ter atitudes inteligentes que reflitam inteligentemente no seu negócio, como essa de não ter preconceitos contra nada, né? Depois a inteligência do conhecimento e do trabalho com os números seria uma outra inteligência necessária. Que a pessoa pode começar com uma folhinha de papel, crédito, débito e resultado, dá pra gente começar... O balancete lá, né? Não é? Dá pra gente começar a ter. Ativo. Então, eu queria que você desse uma dica matadora pra gente aplicar a inteligência nesse pessoal que tá começando, que tá assistindo a gente aqui na Maratona Acelera Empreendedor. Bom, eu acho que primeiro de tudo, quando você vai desenvolver um negócio, você precisa entender se aquilo vai atender não só as suas necessidades, mas a necessidade de quem você está propondo a ajudar. Uma coisa que a gente fala muito é que antes de bater a sua meta, bata a meta do cliente. Então, na pandemia, né, explodiu pequenos negócios na área da alimentação. E a gente sabe que trabalhar, por exemplo, com produção de alimentos é muito trabalhoso, né? É ultra desafiador. A gente tem cases maravilhosos, né, de empreendedores que surgiram na pandemia, que se reinventaram na pandemia, trabalhando em casa, fabricando alimentos. E aí chegou um momento que conseguiram organizar as finanças, apareceu oportunidade de emprego e aí ficaram em crise e vieram conversar comigo. Eu digo, o que é que te deixa feliz? É você atender um único cliente, que vai ser o empreendedor que vai te contratar pela CLT, ou é atender vários clientes, que são os contratados que pagam a tua CLT, mas na verdade, né, pagam o seu CNPJ, o seu MEI. Claro. Né? E você sabendo que, inclusive, você vai trabalhar muito mais horas. Então, a primeira coisa é entender o que é que eu tenho habilidade que eu posso já colocar em prática. Então, algumas dessas pessoas já tinham a receita da mãe, do pai. Por exemplo, a gente tem um case muito bacana, que é o pior pudim do mundo, né? Que a gente sempre cita, que é de um grande amigo nosso aí, um grande abraço aí pro nosso amigo Henrique. Ele vai estar te assistindo aqui na Maratona, pois certeza. E foi uma receita da mãe, né? Que na brincadeira, né? As portas se fecharam para ele na pandemia, ele tinha 3 fontes de renda, fechou as 3, e aí vou para onde? Começou com o irmão, vamos botar o pudim para frente. Começou com a mãe e começou artesanalmente, daqui a coisa ficou séria, porque eles também se planejaram, foram buscar informações mínimas de um plano de negócio. Hoje a gente já usa, né, o Canva, o Business Model Canva, onde você, em 9 passos ali, você identifica quem são parceiros que podem te ajudar. Eles, no caso, explodiram rapidamente porque fizeram parceria com 7 influencers, mandaram 7 pudins para 7 influencers, pronto. 2 semanas iniciais garantidas. Eu não sou influencer, não ganhei pudim. Tá na hora de você me mandar um pudim, viu, Henrique? Tô falando sério. Aqui duas coisas aqui dentro não se brincam, é chocolate e pudim. Isso aqui é dentro é tratado com seriedade, tá ouvindo? E pudim é melhor que muita gente. E o dele, nem se fala. É o pior que é o melhor. É o pior que é o melhor, é. E o que acontece? Então, ele sabia da receita, que era muito boa, todo mundo que consumiu o produto, eu acompanhei, era muito bacana. Ele agourmetizou, ou seja, ele ele já trouxe um produto diferenciado, já estudando o preço de mercado, então fui fazer análise de concorrência. Né? Ele trabalhou a parte básica de custos, eu vou ter o custo tanto, então eu preciso lucrar tanto. E aí, como é que eu vou saber se isso vai dar certo ou não? Então, mandou para os influencers, mandou para os parentes, ou seja, amigos mais próximos, para um MVP que ele fez, né? Uma startup. E quando todo mundo validou ali, foi quando ele mandou para os influencers depois, primeiro mandou para os de casa, depois para os influencers, pronto. Acabou-se. Então, estão aí. Né? Então, a receita é teste, teste, teste. E quando eu tiver quase certeza, teste de novo para ver se vai dar certo, é isso? Teste sempre. E uma fala interessante, né? Assim, não que não vai na contramão do que a gente falou, sim, mas é que se nascer perfeito,
nasceu tarde. Nasceu tarde. Se nascer perfeito, isso é até uma fala do Rony da reserva, né? Se nasceu perfeito, nasceu tarde. Então hoje, por exemplo, a reserva é um grande case, né, a nível mundial, né, no segmento, né, de vestuários, de acessórios, mas ele conta lá na história que eles estavam lá no dia dele, né? O dia que estavam malhando lá, ele mais 2 sócios, que eram os que são os sócios hoje, e que viram a oportunidade ali e disse, pô, a gente tem que lançar, porque senão a gente vai perder essa oportunidade. E a coisa saiu 100% perfeita? Não. Mas o que acontece? A partir do momento que o resultado vinha, reinvestia. É outra coisa, né? Inclusive, a gente vai ter uma fala aqui de um especialista na área de finanças, né? Reinvista... 2, né? Olha, 1 não, 2. Reinvista, né? Ou seja, o que tiver voltando. Ou seja, tira uma parte, né, do lucro ali para poder reinvestir no negócio. Então, nesse primeiro momento, eu digo que entre os 6 a 12 meses, o empreendedor ali ele tem que segurar a onda, né? Então, muitas vezes, ele vai ter até um colaborador que vai ganhar igual ou maior que ele. Exato. Por quê? Porque ele tem que estar reinvestindo para poder criar a base. Cortando na própria carne, né? Skin the game, né? Ou seja, cortando na própria pele, né? Como diz aí os especialistas da área de finanças. Para que ele possa enxergar, ou seja, a perenidade do negócio dele. Que se vier uma nova onda de pandemia aí, eu espero que não, mas ele vai estar pronto. Por quê? Porque tem fluxo de caixa, porque tem um estoque controlado, tem um sistema, de repente tem uma consultoria, né, tem uma mentoria. Acho importante. Porque precisa ter um GPS, precisa ter um norte, né, para o processo onde você fala dessa questão de poder trabalhar a inteligência comercial de vendas. Então, é aí onde ele começa a desenvolver a mentalidade empreendedora, que você sempre pregou muito, né? A questão de que ele entra num movimento e que nesse movimento ele vai estar buscando informação, ele vai estar atraindo pessoas, né? Então, esses cases que a gente falou, por exemplo, aí do P.O. Pudim, atraiu, né, muitos parceiros, muita gente bacana que, para a marca, né, lá dos meninos lá, do Henrique e do Arthur, foi sensacional. Então, se hoje de repente ele quiser parar, porque o mercado dele já voltou, né? Não para, não. Não, mas vamos dizer, se ele quiser vender, então assim, hoje a marca, o brand da marca valorizou bastante, porque já tem uma carteira de clientes fidelizados. Verdade. Menino, e outra, eles são pessoas boas, né? Isso aqui interessa. Então tá bom, o Denis tá ali sinalizando que vai jogar pedra na gente, né? Então, estamos terminando. Calma, Denis, calma, Denis. Denis, eu quero só dizer para vocês, ele bateu na mesa ali. Nós, quando... É o Alborguete aqui é deles. Quando começou a pandemia, nós estávamos com o MVP do Tudo Ensino rodando e com a versão beta teste no ar. Quando entrou a pandemia, a gente viu o que ia acontecer, a gente não tinha mais tempo para nada. A gente teve que tirar da versão beta e pôr para a versão para rodar. E fizemos isso, cara, na tora, no aço, e a gente é muito grato, hoje sou muito grato a Denis por ter aceito o desafio. Dos meus amigos foram os nossos primeiros consultores, mentores e tudo mais, mas a gente entrou nessa vibe. A gente quase não entra, mas entramos no P.O. Pudim, e como eles entraram, a gente entrou também, e graças a ele e graças aos amigos que a gente tem, como você, é que a gente está aqui. Quer dar uma mensagem final para encerrar? Eu ia dar, mas eu prefiro que você dê a mensagem final, que é mais interessante. Então, empreender é aquele desafio diário, né? Mas quando a gente internaliza isso, né, é picado pelo bichinho do empreendedorismo, então a gente sempre vê tudo como oportunidade, né? Nelson Mandela tinha uma grande frase, né, que dizia que na vida a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, em determinados momentos, por exemplo, você está aqui organizando uma edição de vídeo e tal, e o negócio trava, e vai quebrar a tua agenda, e não vai, né, e o mentor que veio para cá, o convidado, vai perder a agenda, vai perder aquele dia. Mas é a regra 10-90, né? Você não tem como controlar as variáveis que não estão no seu controle. Então, o que acontece? Os 10% foi o que aconteceu, os 90% é como eu vou reagir àquilo, onde entra as habilidades comportamentais, que são os grandes diferenciais do empreendedor de sucesso. É no momento que a tempestade chega ali, como é que eu reajo a ela? Né? Então, as tempestades vão aparecer, mas sempre depois da tempestade, tá lá o dia bom de novo, né? Tá a bonança. Né? Lembrar que mares calmos nunca fez bons marinheiros. Exato. Então, o empreendedor que tem case de sucesso é empreendedor que
volta e meia entra numa tempestade, mas ele sabe como manusear o barco ali corretamente e saber a rota ali que o vento vai levar ele para sair da tempestade. Com essa fala de Marcinho, vou agradecendo a todo mundo que está aqui com a gente, agradecendo ao Marcinho de novo, agradecendo a Denis e todo mundo que está envolvido, agradecendo a você que está tendo a oportunidade de ter essa fala com o Márcio, de estar aqui presente, te dando os parabéns por você ter chegado até esse ponto, ter chegado até esse pit stop aqui dentro da Maratona Salário Empreendedor. Da minha parte, aguardem, vem outros tão bons quanto... Melhores. Melhor não, todo mundo aqui é do mesmo nível, todo mundo aqui é gente boa. Grande abraço para você e não se esqueça, acelera, empreendedor. Bora acelerar, né? Bora acelerar, ele que criou a hashtag. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.